Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz nesse livro que esse é o diálogo que vai mudar a nossa vida, mas que para isso a gente deve estar então com o coração sincero, a alma ansiosa e a mente aberta. Porque esse Deus que está conversando com ele aqui, diz que ele não conversa só com ele, mas que ele conversa com todos nós e não só com aqueles bonzinhos, aqueles que seguiram dogmas que disseram que Deus era vingativo, que Deus era um justiceiro, que no final, se não tivesse sido feita a vontade dele exatamente como é e do jeito que foi interpretada por essas pessoas que disseram isso, então ele separaria parte daqueles que não obedeceram e mandaria para o inferno, que é onde reside a contrapartida dele. Então aqui no livro Deus está dizendo que nada disso, tudo isso é fruto da imaginação do ser humano. E nós estamos aqui no 5º capítulo, em que ele já falou sobre isso, dizendo que os 10 mandamentos, na verdade, são 10 sugestões, porque ele disse que se fosse mandamento, em quem ele iria mandar, se não nele próprio, já que é ele experienciando através de cada um. E aí a última pergunta do Neil Walsh nesse capítulo, que ele estava respondendo no vídeo anterior, o senhor pode explicar o que quer dizer com a frase paixão é amar, transformar ser em ação? Deus estava falando sobre paixão, então. E aí ele começa respondendo dessa forma. O ser é o estado mais elevado da existência. É a mais pura essência. É o aspecto agora, não agora. Tudo, não tudo. Sempre e nunca de Deus. E termina dessa forma. Mesmo em termos terrenos, pode ser dito que se você não tem uma paixão por alguma coisa, não tem vida. Então ele falou da importância da paixão, ele explicando ali, mas está tudo no vídeo anterior, tá bom? Agora a gente vai dar continuidade a esse 5º capítulo para ver o que mais que o Neil Walsh vai perguntar aqui para Deus, depois disso. Aí então o Neil Walsh diz: o Senhor disse que aquilo a que você resiste perdura e as coisas para as quais olha desaparecem. Pode explicar isso? E aí vamos ver a explicação de Deus. Você não pode resistir a algo que não admite que é real. O ato de resistir a alguma coisa é o ato de admitir a existência dessa coisa. Quando você resiste a ela, torna-a real. Quanto mais resiste, mais a torna real, seja qual for o objeto da sua resistência. Então, a primeira parte da explicação de Deus para o que o Neil Walsh pediu, aquilo que você resiste perdura e as coisas para as quais olha desaparecem. Ou seja, se você está pondo foco ali na falta, a falta vai continuar. Eu acredito que seja mais ou menos isso que ele está explicando aqui, em outras palavras, a mesma coisa que os Abrahams explicam ali no livro Peça e Será Atendido, que eu fiz uma série, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, quando eles explicam por que é que a gente não recebe, na maioria das vezes, a maioria da humanidade não recebe aquilo que gostaria de receber, apesar de pedir o tempo todo. Ele diz que é porque nós somos pedintes natos. Pedir a gente sabe, a gente faz a primeira parte da ação do peça e será atendido. Porém, quando Deus responde, Ele sempre responde, o universo sempre dá a resposta, sempre atende o pedido. Eles dizem que a gente não consegue receber porque a gente fica vibrando na falta daquilo que a gente quer, ao invés de vibrar na frequência da alegria e na frequência da gratidão por aquilo que a gente com certeza sabe que vai receber, mesmo não tendo recebido ainda. Deus falou sobre isso também. Então eu acredito que pode ser que seja isso que ele esteja falando, explicando aqui de uma outra forma. E aí ele continua. Quando você abre os olhos e olha para ele, desaparece. Isto é, perde a sua forma ilusória. Isso aqui eu não entendi. Quando você abre os olhos e olha para ele, desaparece. Isto é, perde a sua forma ilusória.
Se você realmente olhar para um determinado objeto, verá através dele e de qualquer ilusão que represente para você, deixando apenas à amostra a realidade máxima. Diante da realidade máxima, sua pequena ilusão não tem poder. Não pode mais dominá-lo. Você vê a verdade em relação a ela e a verdade o liberta. Então, como eu não entendi, para fazer um comentário, então eu vou só reler então, tá? Ele diz que quando você abre os olhos e olha para ele, olha para o olho? Não entendi aqui. Quando você abre os olhos e olha para ele, desaparece. Isto é, perde sua forma ilusória. Se você realmente olhar para um determinado objeto, verá através dele e de qualquer ilusão que represente para você, deixando apenas à mostra a realidade máxima. Diante da realidade máxima, sua pequena ilusão não tem poder. Não pode mais dominá-lo. Você vê a verdade em relação a ela e a verdade o liberta. E aí o Newwash pergunta, tomara que ele diga, que vai dizer que ele não entendeu, para Deus reexplicar, mas vamos ver. Mas e se eu não quiser que o objeto para o qual estou olhando desapareça? Então ele entendeu. Você deveria sempre querer. Não há nada em sua realidade a que se agarrar. Mas se escolher a ilusão da sua vida em lugar da realidade máxima, poderá simplesmente recriá-la da mesma forma como a criou. Desse modo, poderá ter em sua vida o que escolher, eliminando o que não deseja mais experimentar. Porém, nunca resista a coisa alguma. Se achar que por meio da sua resistência a eliminará, pense novamente. Você só a plantaria mais firmemente no lugar. Eu já não lhe disse que todo pensamento é criativo? Então aqui a única coisa que eu entendi é que a gente não deve resistir com essa pergunta do Newwash, então, mas ele disse, se ele não quiser olhar, porque Deus está dizendo que tudo que ele olhar, que ele focalizar, ele vai desaparecer. E ele diz, e se eu não quiser? Ele disse, você deveria sempre querer, porque não há nada em sua realidade que se agarrar, ou seja, é tudo ilusório. Mas se escolher a ilusão da sua vida em lugar da realidade máxima, poderá simplesmente recriá-la da mesma forma como a criou. Porque se é uma ilusão e aí a gente está escolhendo em lugar da realidade máxima, a gente simplesmente recria. Ela vai desaparecer, mas a gente recria, porque já foi a gente mesmo que criou. Isso que eu entendi. E desse modo poderá ter em sua vida o que escolher, eliminando o que não deseja mais experimentar. Porém, nunca resista a coisa alguma. E se achar que por meio da sua resistência a eliminará, pense novamente. Você só a plantaria mais firmemente no lugar. Eu já não lhe disse que todo pensamento é criativo? Então aqui, tudo bem, aqui a gente já entendeu, eu já entendi. Todo pensamento é criativo. Especialmente o Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala ali de uma lei, então, que do ritmo hipnótico. Que não é aquele pensamento que passou e a gente não deu bola para ele, porque eu já vi um livro, já falei algumas vezes em alguns vídeos, que o pensamento é como um convidado em uma festa. Se eu chego em uma festa e ninguém vem me receber, todo mundo me ignora, ninguém me serve nada para tomar, para comer, ninguém conversa comigo, eu vou embora. Então é a mesma coisa com o pensamento. Se a gente não se identifica com ele, se a gente não pega e vai com ele, porque o pensamento vem e tira a gente da nossa realidade e leva ali. Se é um pensamento que vai trazer alguma lembrança negativa, ele leva, e se a gente se envolve, daqui a pouco a gente está chorando com uma coisa que já aconteceu há muito tempo, mas a gente está ali vivendo aquilo. Ou senão a gente está sofrendo com uma coisa, por ansiedade de uma coisa que ainda não aconteceu, está no futuro ou no passado e não no agora. E quem leva a gente pela mão para esses estados é o pensamento. Então a gente já entendeu que é a gente que cria, então para que a gente crie só aquilo que a gente está desejando, a gente deve estar sempre no presente e estar ali senhores e senhoras do nosso destino, capitães da nossa alma, senhores e senhoras do nosso destino, e assim a gente tem que
tem que ser para isso, como a Catherine Ponder diz no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Eu fiz uma série também, eu deixo aqui se você quiser ver. A gente tem que ser para isso os observadores conscientes da nossa mente. E aí, então, isso está certo, isso a gente já entendeu, todo pensamento é criativo, mas aquele pensamento repetitivo. E Deus explicou aqui que o que manda também é aquele pensamento raiz, que fica por trás daquele pensamento. Por exemplo, se a gente for querer colocar em prática aquela técnica das afirmações, de ficar repetindo coisas. Por exemplo, eu estou quebrado financeiramente, eu fico repetindo, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou milionária. Se o pensamento ali atrás, o pensamento matriz, ele diz, que isso, cara, você é pobre, você não tem nada, você não tem onde cair morto, aí posso repetir 500 milhões de vezes que não vai acontecer, não vai mudar nada. Então é esse pensamento ali, o pensamento matriz de tudo que cria. E aquele pensamento que a gente mantém também, como Napoleão Hill diz no livro Pensa e Enriqueça, eu fiz também uma série, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, é aquilo que aquilo ele diz, e nos outros livros dele também, o nosso desejo ele deve se tornar uma obsessão. Se a gente colocar aquilo na cabeça realmente como uma obsessão, pensar naquilo e como o professor Érico Couto diz, sem nenhuma dúvida e se mantendo na alegria, aí a coisa acontece também. E agora, quanto a essa outra parte aqui que ele fala da não... Ele diz então que a gente não deve de jeito nenhum resistir. Mas essa parte realmente não ficou muito clara para mim. E aí vamos ver se pro Neil Walsh ficou. Até mesmo um pensamento a respeito de que não deseja alguma coisa, aí então ele pergunta, ele diz que não deve resistir a nada. Ele diz, até mesmo um pensamento a respeito de que não deseja alguma coisa? Se não a deseja, por que pensar nela? Responde Deus. Não lhe dedique um segundo pensamento. Porém, se tiver de pensar nela, isto é, se não conseguir não pensar, não resista a esse pensamento. Em vez disso, olhe diretamente para o que quer que seja, aceite a realidade como sua criação, então escolha mantê-la ou não, como desejar. Ah, sim, acho que a ficha caiu agora. É não resistir. Realmente, se aquela coisa está voltando, não adianta fazer de conta, eu acredito, ficar brigando com aquele pensamento. É aquela coisa do medo também. Se a gente ficar, tudo que a gente teme demais é o que vai acontecer, não é? Então, se a gente resistir, ele diz, não lhe dedique um segundo pensamento. Daquela coisa que a gente não quer. Porém, se tiver de pensar nela, se não conseguir não pensar, não resista a esse pensamento. Então, eu acredito que é aquela coisa, deixa ele vir, deixa ele entrar, mas não se atenha a ele, não se identifique com ele, não dê bola para ele, acredito. O que determina essa escolha? Que então ele diz, o Deus termina dizendo, então, aceite a realidade como sua criação, então escolha mantê-la ou não, como desejar. E aí o Neil Walsh pergunta, o que determina essa escolha? Quem e o que você acha que é? E quem e o que escolhe ser? Isso determina todas as escolhas que você já fez e fará em sua vida. Então vale a pena ler de novo. O que determina a nossa escolha, primeiro ele diz ali, aceite a realidade como sua criação. Então escolha mantê-la ou não, como desejar. Eu admito que isso aqui que eu estou vivendo fui eu que criei, é minha criação. E eu que decido, eu que escolho se eu vou manter essa situação ou não. Se eu vou mudar os meus pensamentos, começa tudo com o pensamento e mudar também essa situação. Vou escolher diferente. E aí o Neil Walsh pede para ele determinar como que faz essa escolha. Ele diz, quem e o que você acha que é, o que determina essa escolha. Quem e o que você acha que é e quem e o que escolhe ser. É isso que determina as nossas escolhas. Então, se a gente acha que é filho, filha de Deus, acha que é a imagem e semelhança dele, tem certeza que carrega a centelha divina dele na gente, que como Jesus Cristo disse, tudo que ele fazia, nós também poderíamos fazer, e quem e o que a gente escolhe ser, e se a gente escolhe ser isso,
então pronto, a gente muda a nossa realidade para muito melhor. Agora, se a gente tem dúvida se isso é uma blasfêmia, como dizer que a gente é Deus, que isso, Deus está lá longe, sentado em um trono, carregando um cajado e julgando todo mundo, que nós somos meros pecadores, aí eu acredito que fica difícil mudar a realidade para aquilo que a gente deseja viver. E o Neil Walsh pergunta, então a vida de quem renuncia é um caminho errado? Isso não é uma verdade, responde Deus. A palavra renunciar, entre aspas, tem um significado que não é correto. Na verdade, você não pode renunciar a coisa alguma, porque aquilo a que resiste perdura. Então ele está dizendo ali, refraseando o que ele já disse ali logo antes aí, que aquilo que a gente resiste perdura. Mas ele diz que ao mesmo tempo que a gente não pode renunciar, apesar de dizer que essa palavra tem um significado que não é correto. O verdadeiro renunciante não renuncia, apenas faz outra escolha. É um ato de ir em direção a algo, não de afastar-se de algo. Sim. Que é aquela coisa que eu já ouvi dizer também, que a gente deve aprender a receber de tudo e todos. E não fechar. Se a gente fecha para receber de alguma coisa, aí também aquilo que a gente vai se abrir para receber, a gente não vai conseguir. Acho que é mais ou menos por aí, não é? Porque, olha, Deus diz que o verdadeiro renunciante não renuncia, apenas faz outra escolha. E isso é um ato de ir em direção a algo e não de se afastar de algo. Ou seja, a gente não está renunciando, mas a gente está escolhendo seguir pela outra direção. Eu não estou renunciando, não vou fechar esse caminho aqui, então não, ele está aí, tudo bem. Por exemplo, eu não resisto a esse pensamento, deixa ele passar, eu não escolho só seguir com ele. Você não pode afastar-se de um objetivo porque ele o perseguirá. Por isso, não resista à tentação, apenas volte-se para mim, não para algo que é diferente de mim. Mas saiba que não há um caminho errado, porque essa jornada é impossível porque nessa jornada é impossível você não chegar em seu destino. Ai, que incrível isso, como Deus é maravilhoso, como Deus é pai e mãe, não é? Olha, ele dizendo, faça do jeito que for, mesmo se essa sua escolha for errada, não existe escolha errada com relação a você não chegar, você vai chegar. Eu vou chegar, todo mundo vai chegar no nosso destino. Só que alguns chegam antes, só que alguns chegam menos cansados, só que alguns chegam menos feridos, mas todos chegam. Então você não pode afastar-se de um objetivo porque ele o perseguirá. Por isso não resista à tentação, apenas volte-se para mim. E não para algo que é diferente de mim. Se for diferente do amor, não é Deus, é diferente de Deus. O amor é aquele amor que Jesus Cristo veio ensinar, que ele mostrou como é que vive aquele amor. Mas saiba que não há um caminho errado, não há um caminho errado, especialmente nessa realidade de luz e sombras, nessa realidade relativa. Então, nessa jornada, ele diz, é impossível você não chegar em seu destino. E esse não chegar está entre aspas. E continua. É apenas uma questão de rapidez, de quando chegará lá. Mas até isso é uma ilusão, porque não existe o quando, antes ou depois. Essas três palavras entre aspas também. Só existe o agora, um momento eterno em que você se experimenta. Então ele dizendo até aquilo que eu acabei de dizer agora, uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, ele diz que isso não existe também, porque só existe o agora, só existe agora. Todo mundo vai chegar. E se só existe o agora, todo mundo vai chegar junto. Junto e de mãos dadas ali, mas todo mundo chega, ninguém se perde, ninguém fica pelo caminho, não existe o outro lugar que não seja os braços de Deus para nos recepcionar, não existe, seja o que foi que a pessoa fez, coisas horrorosas, coisas terríveis que a gente está vendo aí nos noticiários, vai chegar, todo mundo vai chegar, isso que é o mais grandioso
desse ensinamento de Deus, especialmente para quem não pensava dessa forma. E aí o Neil Walsh pergunta, então qual é o objetivo da vida se é impossível não chegar lá? Por que deveríamos nos preocupar com o que fazemos? E aí a mesma coisa, ele coloca mais ou menos a mesma pergunta que ele pôs quando Deus disse que não existia o inferno. Aí ele disse, mas se não existe o inferno, então por que eu tenho que ser bonzinho? Então eu vou sair mesmo extrapolando, aí lembra que Deus respondeu, ele diz, mas se você só se regula quando tem uma ameaça que vai te castigar, então é porque você não entendeu ainda nada. Então vamos ver como é que ele responde agora, já que ele diz, então qual é o objetivo da vida se é impossível chegar lá? Se é impossível não chegar lá, como Deus acabou de dizer. Por que deveríamos nos preocupar com o que fazemos? Vamos para a resposta de Deus. Bem, é claro que não deveriam. Não deveriam o quê? Se preocupar. Mas seria bom ficarem atentos. Apenas observarem quem são e o que estão fazendo e tendo para ver se isso lhes serve. Acho que aqui vem aquela parte daquele salmo, né? Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos. Tá bom, então que se todo mundo vai chegar à mesa, eu vou ir de qualquer jeito, mas dá uma olhada, observa um pouquinho só como é que está a sua vida. De verdade mesmo, ali no íntimo, não aquilo que você está mostrando, aquilo que eu estou mostrando nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, aquela vida ali. Então, dá uma olhada ali de noite, quando você chega e está sozinho ali, se olhando no espelho, olha apenas, ele diz, apenas observarem, seria bom se vocês ficassem atentos, apenas observarem quem são e o que estão fazendo e tendo, para ver se isso lhes serve. E aí continua. O objetivo da vida não é chegar em algum lugar, é observar que você está e sempre esteve lá. Está e sempre estará no momento de pura criação. Portanto, o objetivo da vida é criar quem e o que você é e depois experimentar isso. Olha que incrível. Então eu acredito que é aquela coisa de, quando ele diz ficar atentos para observar quem são, eu acredito que esse quem são é quem a gente é como seres infinitos, divinos, eternos que somos, imagem e semelhança de Deus. E aí, quando a gente tem essa certeza, a gente entendeu isso, então a gente entende que o objetivo da vida não é chegar em lugar nenhum, porque a gente sempre esteve lá, nós estamos apenas fazendo estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos. Eu vi essa frase dele ali no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier. Eu deixo a playlist, eu fiz também, se você quiser dar uma olhada, é um livro super interessante. E que para a gente, nós estamos sempre no momento de pura criação, pois ele acabou de dizer ali anteriormente também, que só existe o agora. O antes e o depois não existe, o amanhã e o ontem e o amanhã não existe, só existe o agora. Então, o objetivo da vida, o nosso objetivo na vida é criar quem e o que a gente é para depois experimentar isso. Porque ele já disse ali que o objetivo dessa nossa jornada é a experiência, é experimentar. Porque Deus, como luz absoluta, como é que ele poderia saber, como é que poderia existir, como é que a gente consegue se entender como luz se a gente não conhece a escuridão? E ele dá também, nesse livro, em alguns dos vídeos anteriores, em um dos capítulos anteriores, ele traz exatamente a história daquela estrelinha que estava exatamente nessa situação. Aqui agora está um sol bem forte mesmo, e aí se eu acendesse uma vela aqui embaixo desse sol, não na sombra da árvore, ela não ia, ninguém de longe ia ver, nem de perto ia ver. Porém, se eu vier aqui à meia-noite, agora hoje é lua cheia, mas sem a lua, embaixo das árvores, tem umas árvores que formam realmente um telhado aqui assim, eu acendesse essa mesma vela ali, ela ia até atrair mariposa, atrair os mosquitinhos, os insetos que buscam luz, porque ela ia fazer diferença. Ou seja, então o objetivo de Deus através da gente é experienciar. Por isso, nessa realidade, há luz e sombras. É isso que eu estou entendendo, tá bom, gente? É isso que eu estou entendendo, que eu entendi já naqueles outros livros. Eu fiz vários
que falam, eu acredito que os manuais de instrução que Deus nos envia são todos com a mesma mensagem, mas dada de formas diferentes, como os Abrahams no livro Peça Será Atendida, eles disseram que eles seriam muito repetitivos, eles iam repetir a mesma informação várias vezes até que a gente entendesse, porque a mensagem eu acho que é simples e é simples. Porém, eu demoro um pouquinho para captar. Então, Deus muito generoso manda várias formas, vários manuais de instrução, como esse livro, que o Neil Walsh disse que quando a gente estivesse com ele na mão, queria a gente entender que quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá, e que esse livro seria o nosso mestre. Então, gente, eu fico aqui nesse que foi então o final, o fechamento do capítulo 5. E aí a gente vai para o capítulo 6 no próximo vídeo, que o Neil Walsh começa com a seguinte pergunta: e quanto ao sofrimento e o caminho para Deus? Alguns dizem que é o único. Então ele até se repetindo também, porque ele já fez uma pergunta ali nos vídeos anteriores, em que ele fala dos vários caminhos que são apresentados, e Deus disse, mas por que você acredita que deveria haver só um caminho? E agora ele dizendo se o sofrimento é o único caminho para Deus, mas a gente vai ver a resposta de Deus no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, e eu espero que tenha gostado, você quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal, ver os outros livros que tem lá e quiser se inscrever também, muito obrigada. Até o próximo vídeo, tchau!